Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Sua Excelência o Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Cumprimento Sua Excelência a ministra Rosa Weber, vice-presidente. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra relatora, Carmen Lúcia. Cumprimento os senhores ministros dessa egrégia Suprema Corte, o ministro Bruno Bianco, os advogados, os servidores, a doutora Carmen Lília, aqui. Cumprimento a todos nesta tarde. Senhor presidente, a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela minha antecessora, versando ato do governo anterior, de 2018, questiona-se a constitucionalidade da resolução 491 daquele ano, que dispõe sobre padrões de qualidade do ar. Argumenta-se que a resolução impugnada não dispõe adequadamente sobre padrões de qualidade do ar, prevê valores iniciais muito permissivos, deixa de fixar prazos peremptórios para o atingimento das sucessivas etapas de padrões de qualidade do ar e apresenta procedimento decisório vago, além de não disponibilizar informações claras à população sobre o tema. Sustenta-se ainda que a declaração de inconstitucionalidade da norma ocasionaria a repriscinação da Resolução 3 de 90, menos protetiva. Por essa razão, a ação sob exame contém pedido no sentido de que o CONAMA, em até 24 meses, edite norma com suficiente capacidade protetiva em relação aos padrões de qualidade do ar e de outros componentes essenciais ao controle da poluição, corrigindo as distorções apontadas na inicial. A ação direta há de ser conhecida a data vênia e, no mérito, conquanto tenha sido proposta pela então colega Procuradora-Geral da República e versasse ato da gestão do Poder Executivo Federal anterior, o caso data vênia parece ser de improcedência nos termos aqui apresentados. Preliminarmente, registra-se que a resolução impugnada ostenta suficiente autonomia e abstração nomológica para ser objeto de ação de inconstitucionalidade. Isso porque constitui ato normativo que inova o ordenamento jurídico de maneira autônoma e abstrata, dispondo sobre padrões de qualidade de ar, definindo conceitos, estabelecendo parâmetros, tecendo o regramento geral de procedimento decisório, além de estabelecer atribuições de órgãos ambientais estaduais e distritais, assim como do Ministério do Ambiente. Quanto ao mérito, a data vênia não vislumbra as inconstitucionalidades arguídas na vestibular. No mundo contemporâneo, cujo desenvolvimento é marcado pela atividade industrial e pela ocupação urbana, evidencia-se o preocupante aumento da emissão de poluentes do ar, prejudiciais à saúde e à produção agrícola e, de forma geral, responsáveis pelo desequilíbrio de ecossistemas, o que impõe a adoção de medidas governamentais imprescindíveis de gestão da qualidade do ar. Atendendo a essa demanda, o CONAMA, por meio da Resolução 5 de 89, criou o PRONAR, Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, com a finalidade explicitada no seu item 1, de permitir o desenvolvimento econômico e social do país, de forma ambientalmente segura, pela limitação dos níveis de emissão de poluentes por fontes de poluição atmosférica, com vistas à melhoria da qualidade do ar e ao atendimento dos padrões estabelecidos e ao não comprometimento dessa mesma qualidade do ar nas áreas consideradas não degradadas. Em decorrência disso, foi editada a Resolução CONAMA 3 de 90, que estabeleceu níveis máximos recomendáveis da concentração de poluentes, ou seja, previu padrões de qualidade do ar. A norma estabelecia parâmetros primários, índices de concentrações de poluentes que, ultrapassados, poderão afetar a saúde da população, e parâmetros secundários, índices de concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral, que variavam a depender do agente poluente. Em 2005, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, atualizou suas diretrizes de qualidade do ar, sugerindo, a partir de estudos científicos,
valores de concentração para determinados poluentes atmosféricos, considerados como limites para indicar o menor risco à saúde. Em 19 de novembro de 2018, atualizando os padrões de qualidade do ar de acordo com os parâmetros internacionais fornecidos pela OMS, foi então editada a Resolução CONAMA 491, ora impugnada, que revogou a Resolução 3 de 90. A edição da norma impugnada, portanto, foi precedida de amplo debate, no qual se optou por política pública progressiva de proteção ambiental, que contemplou as recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre o tema. E, segundo estabelece o próprio documento da OMS, as suas recomendações são estritas para uso mundial e destinam-se a auxiliar a tomada de ações para o atingimento do nível ideal de qualidade do ar alcançável para proteger a saúde em diferentes contextos, devendo cada país estabelecer padrões que variam de acordo com abordagens específicas para equilibrar os riscos à saúde, considerando a viabilidade tecnológica e econômica, além de fatores políticos e sociais. A OMS reconhece esta heterogeneidade e ressalta que, ao formularem políticas de qualidade do ar, os governos devem considerar cuidadosamente suas circunstâncias locais, antes de adotarem os valores propostos como padrões nacionais. A adoção de valores intermediários, são níveis-alvo provisórios, inclusive, expressamente recomendada pela OMS. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, segundo a norma, ora questionada, os padrões nacionais de qualidade do ar são divididos em duas categorias: padrões de qualidade do ar intermediários, valores temporários a serem cumpridos em etapas, e padrões de qualidade do ar final, valores guia definidos pela OMS em 2005. E mais, em relação à maioria dos poluentes, a Resolução CONAMA 491 de 18 apresentou padrões de qualidade inicial mais protetivos ao meio ambiente do que os valores finais da resolução anterior, por ele revogada. Não há dúvida, portanto, de que as recomendações da OMS foram consideradas e levadas a sério desde a primeira versão da proposta da resolução elaborada no Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e Ministério da Saúde, que culminou com a resolução CONAMA 491 de 18, aqui questionada. As alegações de vagueza e permissividade da resolução 491 refletem, na realidade, uma irresignação contra a opção regulatória da política pública de gestão de qualidade do ar, que foi estabelecido pelo CONAMA em atenção à sua competência normativa fixada em lei e decreto 9.274 de 1990. Os critérios se pautaram no exercício da discricionariedade técnica na elaboração da política pública sob análise e foram, inclusive, informados pelo Ministério do Meio Ambiente, que, replicando as recomendações da OMS, no sentido de que os valores de referência devem considerar a heterogeneidade e as circunstâncias locais, ressaltou que a viabilidade e os custos de conformidade com os padrões de qualidade do ar podem ser fatores críticos cujo sopesamento entra no processo de tomada da decisão. No referido documento, o Ministério do Meio Ambiente pontuou ainda que, para estabelecer tais parâmetros, faz-se mister a avaliação dos níveis atuais de poluição e de sua distância em relação às diretrizes ou padrões propostos, uma vez que a redução da poluição atmosférica não ocorre abruptamente. Não se trata, portanto, de conflito de índole constitucional quanto à validade jurídica das premissas adotadas na estruturação normativa do ato, mas de dissenso quanto aos aspectos técnicos que fundamentam a política pública de qualidade do ar. O propósito da substituição de critérios normativos da política pública é providência que não há de ser buscada pelo controle jurisdicional de constitucionalidade data venia. Incide, no caso, a doutrina da autocontenção. A prudente autocontenção, deferente à legitimidade democrática do Poder Executivo, direciona o Tribunal a uma intervenção respeitosa para com os domínios decisórios que recaem sobre a competência constitucional alheia, sob pena de se afrontar a separação dos poderes. Essa deferência constitucional nos direitos de Aaron Barak, além de implicar o respeito entre os poderes e consideração das ações institucionais diversas,
abro aspas, de forma séria, cuidadosa e comedida, fecho aspas, inclui algo mais. A sujeição à deliberação da instância constitucionalmente competente, desde que a política se situe dentro da, abro aspas, com zona de proporcionalidade, fecho aspas. Controvérsias sobre o conteúdo e a medida de políticas públicas ambientais são salutares e indicativas de um sadio pluralismo constitucional. Mas o embate político, salvo quando configurar a evidente violação à lei maior, não se resolve data vênia com apelo à jurisdição constitucional. E na ação oral posta em exame não parece estar evidenciada a violação apontada. Não vislumbro, por fim, a violação ao direito à informação, na medida que o dever de publicidade imposto pela resolução impugnada aos órgãos ambientais locais e ao Ministério do Meio Ambiente. Está no artigo 5º, parágrafo 3º, 6º, 12 e 13. Nada estando a comprovar, nos presentes autos, haver a transgressão no tocante à matéria de que se cuida na espécie, desse importante princípio constitucional da administração pública. Quero dizer ainda, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, somos de uma geração que lemos obras clássicas. Lemos a obra clássica inglesa, Como Era Verde o Meu Vale. Lemos a Carta do Cacique Seattle. E estas duas obras se referem aos grandes problemas da Revolução Industrial. Revelam o quanto a nossa ciência ainda há de trabalhar, pesquisar, investir muito para que encontremos a justa solução para os problemas ambientais que dizem respeito à vida, à saúde de todos. Mas sabemos que se o homem não pode aprisionar o clima, a chuva, os ventos, as águas do rio, como dizia o cacique Seattle, nós também precisamos ter, diante da nossa incapacidade de obter segurança científica nesses aspectos, especialmente do ar que respiramos, que nos é tão caro, inclusive aqueles que eventualmente têm dificuldades respiratórias, e eu não fui uma criança indene a essa questão, como tantas outras, é preciso que nós tenhamos, pelo menos do ponto de vista da ordem jurídica e social, uma percepção das competências, que é o que defende aqui este Procurador-Geral da República, de confiar que a gestão do governo anterior, por seus órgãos competentes, agiu dentro das suas competências, segundo os critérios técnicos existentes à época, dentro de uma política fixada pela OMS e que respeitou aquela orientação daquele órgão que alcança a comunidade planetária. Dessa forma, este Procurador-Geral da República, pedindo vênia à minha ilustre antecessora, manifesta-se pelo conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido. Muito obrigado, senhor presidente.